qual foi, amor? Tá tirando foto com a tua irmã? Caralho, igualzinha, viado. É tua irmã, né? Pessoal, se preparem, pois está chegando uma tempestade que vai durar a semana inteira. Porque a minha mulher acabou de admitir pela primeira vez em 2 anos que ela está errada. Vem, vai. Testando um novo doce de leite que acabei de comprar. Vamos usar o teste, né? Chuchu, abre a boquinha. Surpresa! Você lembra que eu falei pra você que a gente ia ganhar bastante dinheiro? Lembro, amor. Pois é, esse dia chegou. Arrumei essa casa pra tu fazer faxina. Vai lá ganhar dinheiro pra gente?